Eu quero conversar com vocês sobre a minha, entre aspas, deserção do espiritismo. Vamos conversar sobre isso? Bom, gente, como alguns já devem saber, eu tenho 54 anos, há 35 anos eu era espírita, né? E eu fui apresentado à doutrina espírita por um amigo, um grande amigo chamado André Ricardo de Oliveira Fonseca, que mora em São Paulo, em Santo André, né? Andrezinho, tempos que eu não falo contigo, hein? Te amo, cara. E também o meu grande, melhor amigo, Eduardo Câmara Mota Cruz, né? Que curiosamente deixou de ser espírita, né? Ele agora é agnóstico, né? Eduardo, sempre no meu coração, bicho. Sempre no meu coração. Coração é aqui desse lado, desculpa. Mas olha, então eu fui apresentado pelos dois ao Espiritismo, eu me identifiquei muito com a doutrina espírita. Depois, posteriormente, eu vim a ler toda a obra do Kardec, frequentei alguns centros espíritas durante a vida, com alguma assiduidade, né? E assim, a doutrina do Kardec é maravilhosa, é absolutamente maravilhosa. Se você quer conhecer, pegue primeiro o livro dos Espíritos, né? Perdão, gente. O Livro dos Espíritos, depois leia o Evangelho segundo o Espiritismo, depois leia o Livro dos Médiuns, né? A Gênese, o Céu e o Inferno e a obra póstuma, o que é Espiritismo, né? E... Perdão, gente, está coçando aqui. Desculpa, tá? Mas o Allan Kardec, ele tem teorias ditadas pelos espíritos, corroboradas pelos espíritos, vamos dizer assim, muito interessantes. Então, eu me sinto como espírita. Só que ali desde o início, alguma coisa me incomodava. O que me incomodava? Pessoas querendo mostrar mais conhecimento que outras, né? Líder espírita divertindo os médios em meio a reuniões públicas, né? É... Enfim, uma certa hipocrisia, né? De fazer caridade, mas na hora de fazer justiça social não faz, né? Ou seja, o espiritismo para mim é claramente uma doutrina de esquerda. O espiritismo para mim é uma doutrina de esquerda, né? Mas os médios espíritas e os frequentadores de centro espírita são majoritariamente de direita, né? Então isso me incomodava, como é que tanta gente de direita adere ao espiritismo, que é uma filosofia de esquerda. Veja bem, o Kardec, ele não admirava o Karl Marx, tá? Pelo contrário, tem um momento lá do Livro dos Espíritas que ele faz uma referência ao marxismo, dizendo que é uma grande fantasia, uma teoria absurda e tal. Então ele não era partidário das ideias do Karl Marx, né? Mas que a obra, em geral, é de esquerda, porque ela fala sempre dos necessitados, dos mais precisados, né? Da questão da união, da comunidade, da solidariedade. Então, a obra é de esquerda, né? E eu via muita gente de direita, e eu via uma hipocrisia, né? De gente, já exemplifiquei aqui em outros vídeos, gente que está na rua dando sopão para alimentar os pobres, mas que quando chega na hora de fazer políticas sociais pelos pobres, né, aí mete o malho, né, tipo Bolsa Família, né? Ah, Bolsa Família é para gerar dependência, né? As pessoas vão ficar dependentes. Não, tem que se emancipar. É fácil dizer para quem tá passando fome dizer isso, né? É fácil falar, né? Então, é hipocrisia. Dá só para as pessoas carentes na rua e é contra o Bolsa Família no plano político, né? Então, esse tipo de coisa sempre me incomodou, né? Eu tenho um amigo chamado André Rocha, né? Que ele é um comentarista de futebol bem conhecido para quem gosta de futebol, especialista em táticas, é uma das pessoas que mais entende de tática no Brasil, né? Que
Ele é espírita como eu, conheci o André Rocha lá em 2016, né, num evento que houve em São Paulo, da Universidade do Futebol, um diagnóstico para o futebol brasileiro, né? E assim, me identifiquei muito com o André, já admirava o trabalho dele antes e tudo, né? E enfim, e ele era espírita também, né? Aí eu tô num dia aqui assistindo aqui no YouTube mesmo, né? Assistindo o Mauro César Pereira, num programa que o André Rocha participa, e o Mauro César Pereira faz uma referência ao irmão do André que faleceu, né? E aí, poxa, tempo que eu não falava com o André, mandei o WhatsApp dele, André, eu ouvi o Mauro falando aqui no vídeo, teu irmão faleceu, irmão vascaíno do André, o André é flamenguista, o irmão dele era vascaíno como eu, né? O Mauro César fez a referência que o André cantou o hino do Vasco da Gama em homenagem ao irmão no enterro, né? Aí eu perguntei, André, teu irmão faleceu? Aí ele, sim, 54 anos. Aí eu virei pra ele, pô, cara, é a minha idade. Eu tenho 54 anos, né, gente? E aí o... fiquei conversando com ele sobre isso e tudo. Aí eu virei pra ele e digo assim: é, sorte que nós espíritas acreditamos que há uma outra vida e a gente vai continuar progredindo, né? Aí ele me responde assim: fale por mim, não por você. Eu deixei de ser espírita. Eu fiquei estupefato com aquilo, porque o André é espírita desde pequeno, né? Quer dizer, ele não foi descobrir a doutrina aos 19 anos como ele descobriu a doutrina muito antes, né? Então, eu perguntei, mas por quê? Ah, por causa do Divaldo Franco, o que ele fez lá em 2018. Eu lembrava muito vagamente, gente, que em 2018 o Divaldo Franco, o Divaldo Pereira Franco, ele apoiou o Jair Messias Bolsonaro para presidente da República, né? Mas eu lembrava vagamente disso. Aí quando o André falou aquilo, pô, fui fazer a pesquisa, me inteirei do que ele disse da época, porque eu sabia por alto, né? E eu fiquei absolutamente enojado. Enojado com o que eu ouvi do Divaldo Pereira Franco, né? E depois fui ver outras coisas, ele condenando a ideologia de esquerda, ele falando que a direita é muito melhor, ele dizendo que o Marx queria extinguir a família. O Marx nunca falou em extinguir a família. O que o Marx fez foi uma crítica ao modelo burguês de família. É outra coisa, tá? É outra coisa. Então, quer dizer, é um sofista, o Divaldo Pereira Franco, né? É populista, tem aquele estilo dele, Odorico Paraguaçu, e tudo isso. Então, quer dizer, ali o meu radar já se acendeu, né? E aí, recentemente, começa a aparecer psicografias pretensamente do Bezerra de Menezes elogiando o Bolsonaro. Aí ali foi demais para mim. Foi demais para mim. Eu desisti desse negócio de espiritismo. Eu disse, gravei um vídeo aqui dizendo que eu estava rompendo com o espiritismo e tudo isso. Só que é o seguinte, gente, na verdade eu me expressei mal. Eu não rompi com o espiritismo. Eu rompi com as casas espíritas. As casas espíritas é que eu não frequento mais, né? Porque para quê? Para encontrar lá prepotência, para encontrar hipocrisia, para encontrar tudo que é o avesso da doutrina, né? Não, não vou mais em casa espírita, né? Então isso é algo absolutamente decidido. Para ficar vendo palestras do Divaldo Franco, como eu vi tantas, né? Ele defendendo a extrema-direita, ele defendendo o Bolsonaro, né? Cara, será? Não é possível. Será que a Joana de Ângeles não sopra para ele que ele tá errado? Porque ele tá errado, né? Mas é o maior líder do espiritismo vivo, né? Então, enfim, eu não deixei de acreditar na doutrina espírita, né? Apesar de não frequentar mais as casas espíritas, né? Eu não deixei de acreditar na doutrina espírita. Eu acredito em reencarnação, eu acredito na evolução do ser humano através das sucessivas reencarnações, que é a principal ideia, junto com a ideia cristã do espiritismo, né? Eu continuo fazendo o culto do lar, só que com uma modificação. É porque antes, quando eu fazia o culto do lar, eu lia um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec e lia alguma coisa do Chico Xavier, do Francisco Cândido Xavier.
que eu conheci pessoalmente, ainda em vida e tal, mas eu não leio mais Chico Xavier, né? Eu cheguei à conclusão as ideias do Chico Xavier são ideias de subserviência, né? Sempre estão falando que o ser humano tem que ser subserviente, né? E não assertivo, eu não concordo com isso, né? E além do mais, o Chico Xavier também é de extrema direita porque ele apoiou a ditadura militar. Então eu leio o Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, no Culto no Lar. E só, né? Mas, enfim, eu optei por um caminho diferente do André. O André, ele resolveu romper com a doutrina em definitivo e está ainda pensando o que vai fazer da vida espiritual dele, né? Eu não, eu rompi com a casa espírita, mas não rompi com o espiritismo totalmente, porque eu continuo acreditando. Veja bem, gente, eu tinha a opção de, por exemplo, para o budismo, né, que eu acho muito interessante, né? E o budismo, tal qual o espiritismo, acredita na reencarnação, né? Só que é o seguinte, a referência do budismo é o primeiro Buda, que é o Siddhartha, né? Olha, eu não entendo uma religião, no meu caso, alguma religião, sem passar pela figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo, para mim, é o maior, o melhor, o soberano, o mais potente, o mais sabido, o mais humilde, o alfa, o ômega, tudo, tudo. Jesus Cristo é tudo. Então, o Espiritismo tem essa vantagem em relação ao budismo, né? É que coloca o Jesus Cristo como figura central, enquanto o budismo coloca lá o Siddhartha, que eu respeito, o primeiro Buda, né? Até vi um filme sobre isso há um tempo atrás, era o Keanu Reeves que fazia o Siddhartha, né? E, enfim, respeito o budismo, mas continuo acreditando no espiritismo por conta do Kardec. Só do Kardec, gente. E do Leon Denis também, que eu ainda não li, né? Mas sim, né? Por causa do Leon Denis. Porque, olha, essas histórias, por exemplo, de André Luiz, né? Bom, André Luiz foi o Chico Xavier, eu não confio mais no Chico Xavier, né? O nosso lar, né? Divaldo Pereira Franco, muito menos, né? E Bezerra de Menezes eu tinha muito respeito, mas eu acho que evocaram o nome de Bezerra de Menezes em vão, né? Quando aquelas fajutas psicografias enalteciam a figura de Jair Messias Bolsonaro e metiam um malho na Carmen Lúcia e no Alexandre Moraes, né? Então eu acho que ficou bem explicado, né? Eu não rompi totalmente com o espiritismo, eu rompi com a casa espírita, né? E, e eu continuo fazendo as minhas orações, continuo fazendo meu culto no lar, né? Eu continuo lendo as obras do Allan Kardec e quero ler as obras do Leon Denis. E só, né? Eu não quero ser influenciado por essa gente hipócrita que se faz de espírita, mas na verdade desdias o próprio espiritismo. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Desculpe que eu sei que esse vídeo foi mais longo do que os atuais, né? Mas os normais, melhor dizendo. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todes, sim, todes, né? E, por gentileza, gente, não podia deixar de falar da figura deletéria do Carlos Vereza, né? O que há de mais reacionário no espiritismo, né? Como é que um cara desse pode ser gestor do Frei Luiz, né? Enfim, grande ator, e só, grande ator. E muito, já agradeci, né? Peço por gentileza que dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, comente, né? Pode me ofender à vontade, eu já estou acostumado, tá? Só que eu tenho um quadro aqui, respostas cretinas para colocações imbecis, e você também vai ter que arcar com o que você escrever, tá? E eu também tenho aqui na descrição desse vídeo uma proposta de produtos para vocês, né? São materiais escritos sobre alguns assuntos. Deem uma olhada na descrição do vídeo, por gentileza.